meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de quarta-feira, que é um cast, né? Que são esses encontros que nós temos quartas-feiras. Boa noite a todos, boa noite, Thaís. Então, hoje a gente vai ter um papo muito interessante, né? Muito bacana, com a gente estudar das feiticeiras, né? Elas são as convidadas aí de hoje. Boa noite, Letícia. Boa noite, Wicca Ludovica. Vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos ver. Ó, eu tô vendo como. Aê! Tá conseguindo me ver? Porque às vezes Boa fica preto, noite. né? Não, tá tudo direitinho. Ai, que bom, que bom. Aí a tia entrou. Aí eu chamo ela do perfil dela, né? Não, você pode chamar ela lá pelo TEAR mesmo. Ah, tá bom. Deixa eu ver qual que ela Lá pelo tá online perfil aqui. do TEAR. Convidei lá do teatro, porque aí fica gravado, né? É, porque aí fica gravado lá no perfil do TEAR, né? Eu acho que ela vai entrar lá pelo TEAR. Tá bem então, eu mandei o convite. Aí, Gente, boa noite. Nossa, você tá no trabalho? vou dormir aqui. Então vamos lá, se é presente. Eu acredito que todo mundo já te conhece, né? Mas se é presente aí. Então, eu sou a Syrinx Sicurax, sou uma das fundadoras, né, do TEAR das Feiticeiras, também sou uma sacerdotisa ali da tradição, né, Mistérios da Tessália, e a gente está à frente desse templo de bruxaria que fica em Nova Iguaçu, né, na Baixada Fluminense, aonde a gente tem esse local onde faz esses rituais abertos, gratuitos à comunidade, tem a parte ali da tradição, e também tem a questão ali dos nossos projetos sociais, onde a gente sempre busca estar ajudando mães solos, né, ou mulheres ali, chefes de família. Em alguns meses a gente faz ações sociais com animais em vulnerabilidade. Então, tudo que a gente pode fazer no âmbito social, a gente também faz. Aí é um trabalho lindo, que eu adoro, né? Eu gosto muito de vocês, eu tenho um carinho muito especial. É por todas vocês, por você, pela Tia, pelo tear em si, né? Eu sinto o tear como se fosse uma pessoa, sabe? Ele tem a energia própria dele, né? Eu acho assim incrível que às vezes eu vou comentar, eu vou falar sobre, aí eu falo assim, o tear, como se ele fosse realmente uma pessoa. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar, eu vou cancelar o convite e convidar de novo, porque assim, Sim. o Instagram ele tá com umas coisas estranhas, né? Tanto que teve uma das quartas-feiras que eu tive que fazer a live, agora entrou. Eu tive que fazer a live pelo YouTube, porque não tava indo. O Instagram é muito estressante. A gente até parou de fazer um pouco no Instagram porque ele é muito estressante. Sim, sim, tá cheio de problemas, né? E aí eu tô até cogitando da gente fazer as lives pelo próprio YouTube, porque tem um amparo muito melhor, a qualidade do vídeo fica melhor, né? É tudo melhor pelo YouTube. Mas vamos lá, a Tia se presente. Nossa, passa tão rápido, né? Nossa, passa rápido, Vou muito botar rápido, pra cá. Nossa, passa muito rápido, gente. muito rápido. Eu
nem sei, acho que eu conheço vocês aqui há 1 ano e meio, Olha, eu acho 2 que é anos. isso, 1 ano e meio por aí. Ô, Sirix, você tá muda. Você Eu esqueci, eu mutei o é, microfone que eu fiquei com medo de mundo. Aí eu esqueci. Eu acho que pessoalmente é um e-mail, né? acho que sim. É verdade. É verdade. Então, gente, eu trouxe essas duas deusas maravilhosas aqui para nós conversarmos um pouco sobre um tema que tem tudo a ver com elas, com a jornada delas, em separado, junto, misturado, que é sobre a bruxaria, com um ponto de vista de ser ali não só a parte de magia, né, mas ter uma voz, a voz da resistência, né? Isso é muito importante. A gente vê aí acontecendo. Tem algumas coisas que acontecem na mídia, tá? E que as bruxas ficam revoltadas, que acontece, e as pessoas acham que não, mas já que o homem gosta de resolver as coisas com a lei, né? Nós também gostamos de resolver as coisas com a lei. Então, tem coisas que acontecem que a gente faz BO, sim, a gente mete processo, sim, intolerância religiosa é crime, não vamos passar pano para nada disso. E a gente está junto e misturado. Um conta com o outro, um conversa com o outro. E nós somos unidas, né? A bruxaria, ela é a resistência também, né? E aí nós temos duas mulheres incríveis que trazem isso saindo pelos polos, né? E aí eu quis trazer vocês para poder falar um pouco mais sobre as coisas que vocês veem dentro do dia a dia, né? Porque apesar de serem bruxas, serem líderes de grupo de mulheres, né? Porque o TEA, ele também tem homens, né? Não tem só mulheres, mas eu vou colocar assim para as pessoas entenderem melhor. São mães, são trabalhadoras, né? E ainda conseguem tempo para defender as bruxas que não conseguem ter uma voz para poder falar. E aí, quem que vai querer falar primeiro? Então, é, pra gente, né, bruxaria e política tem tudo a ver, né? E sim, bruxaria, ser bruxa hoje é um ato de resistência, é um ato de revolução, sim, né? Eu acho que a própria história da bruxaria fala sobre isso, né? Conta sobre isso, porque a bruxaria sempre foi um movimento de minorias, né? E principalmente, né, um movimento de mulheres, né? Quando não só na Inquisição, né, porque isso acontece muito antes, né, a perseguição a essas mulheres praticantes de bruxaria, praticantes de magia, isso acontece já muito antes da Inquisição, né, essa tentativa de apagamento, né, de transformar tudo isso, né, esse contato da mulher com as ervas, esse contato da mulher com a magia, numa coisa pejorativa, numa coisa ruim, isso é muito, muito antigo, né? E no caso que a gente estuda a Grécia, então a gente sempre tenta trazer a Grécia Antiga como esse exemplo, né? Então já desde aquela época, a mulher praticante de bruxaria, a mulher praticante de feitiçaria, era vista de forma pejorativa, né? Ainda que tivessem homens que também tinham essas práticas, né? O apagamento maior foi a mulher, né? Passou por essa questão do apagamento pelo gênero, passou pelo gênero feminino, né? Então nós, sendo mulheres, sendo bruxas, sendo mães de meninas que se tornarão mulheres, isso para nós assim é uma luta que não tem como a gente deixar para trás, né? Não tem como desassociar. A gente hoje vê aí as religiões evangélicas, né, ou pentecostais, aí intimamente ligadas à política, né? Cada igreja tem o seu candidato, né? E são eles que vão fazer as políticas, né? Que deveriam, no caso, fazer para todos, né? Mas eles fazem ali para aquela população deles, né? E aí a gente agora, há pouco tempo, teve a história aí daquela deputada querendo aí implementar uma lei anti-bruxaria. Então, assim, onde nós vamos, né? Onde nós vamos parar? Então, isso só nos mostra que bruxaria, sim, está ligado à política
e você se dizer bruxa, você botar sua cara a tapa, né? Isso é um ato de resistência. A gente tem casos de intolerância religiosa acontecendo o tempo inteiro. No TEAR mesmo, nós tivemos pessoas que pediam para não aparecer nas fotos porque tinham questões com o chefe, com pessoas de trabalho, ou com pessoas de outro segmento religioso, né? Tinham pessoas ali que participavam de tiçaras ciganas e tal. E aí os dirigentes não queriam que essas pessoas se envolvessem com bruxaria também. Então, a intolerância está aí. O tempo inteiro isso está acontecendo, né? Então, para a gente, hoje, a gente vê isso. A pessoa que tem a coragem de se dizer bruxa, de levantar essa bandeira, ela está resistindo, né? Ela é uma minoria ainda hoje, né? Nós acho que nunca seremos uma religião de grande massa, né? Uma prática, apesar de ser tão difundida, todo mundo sabe uma simpatia, um negocinho, né? Mas a pessoa se entender bruxa, né? Eu acho que é sim um ato de resistência, com certeza. E eu vou até passar a bola aqui para a Cirax, que eu vou até fazer um adendo. Eu estava conversando essa semana, né, com o pessoal que faz estudos esotéricos, universalistas, né? Tinha um pouquinho de cada coisa. Uhum. E aí o pessoal estava falando assim, mas você estuda hermetismo, você pratica magia do caos, você pratica tanta coisa, por que você fala que você é bruxa? Por que você não faz igual aquelas outras mulheres que falam, é maga, não sei o quê, não sei mais. Eu falei assim, então, falar que eu sou bruxa já é uma afronta. Falar que eu sou bruxa já é mostrar que eu não sou igual. E aí, é Cirax que fala, né? Ou a Cirax. Cirax, né? Siri. Cirax. Porque, gente, eu conheço ela como Bárbara e minha cabeça fica Bárbara, Bárbara, Bárbara. Então, assim, é difícil. Igual o pessoal me chama de Ellen, Ellen, Ellen e troca, mas tá tudo bem. Você também é uma bruxa fora da caixa que estuda de tudo um pouquinho? Sim, eu acho que essa é a liberdade de você ser bruxa, né? Bruxa é isso, é você querer estudar e praticar o que você quiser e não necessariamente se encaixar em um círculo ou outro, né? A bruxaria tem disso. Se a gente tira a liberdade da bruxaria, a gente vai estar se igualando a outras vertentes, a outras religiões. A gente fala muito isso no TEAR, né? Porque a gente recebe muitas pessoas lá que são podadas por suas religiões ou vertentes de fazerem suas práticas dentro de casa. E a gente fica assim, gente, que maluquice é essa? Porque como que outra pessoa vai dizer para você o que você pode ou não fazer dentro da sua casa? Mas porque a entidade tal não gosta, porque é deusa. É a sua conexão ali com o sagrado e não tem uma pessoa que tenha que intermediar e dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Né? Isso também faz parte do seu aprimoramento, né? Mágico. Você que tem que saber até onde você pode ir, aonde você tem que ir. Então, para mim, a bruxaria é isso, é que eu tenha a liberdade de... Eu tenho as minhas práticas dentro do TEAR, que aí nós temos ali toda uma egrégora, né? E toda uma ritualística que nós temos que seguir. Mas isso não impede que eu, na minha casa, tenha outras práticas também. Assim como a tia tem outras práticas e tá tudo certo, né? Porque a partir do momento que você também fica moldando e sufocando a pessoa, para mim isso já não é mais bruxaria, né? Se eu quisesse uma vertente, uma religião, né, eu estaria em outra, que ia me modelar, me sufocar, né, e me dizer o que fazer. Então, e também eu acho, para ser afrontosa, eu acho que mais do que bruxa, eu acho feiticeira. Eu acho feiticeira mais afrontosa, porque feiticeira chega a ser mais marginalizada ainda do que bruxa, né? E eu acho que também a gente tem que parar também de se preocupar com essas caixas, né? O que eu sou? Eu sou o que eu quiser. Eu sou uma metamorfose ambulante, hoje eu sou isso, amanhã talvez eu já não acho que isso condiz com que, né? Claro, e isso aconteceu. Quem não entrou na bruxaria da nossa época, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. Quem na nossa época não entrou na bruxaria pela Wicca? Sim. Todas nós.
foi uma fonte de conhecimento, foi uma fonte de aprimoramento. Hoje já não me cabe mais, hoje eu já segui outro caminho. Mas eu reconheço que, né, aquele caminho ali me ajudou na minha caminhada. Então, assim, a gente vai se modelando, se remodulando, sabe? Então, se tem algum tipo de limites, aí para mim já não serve mais. É. E aí é onde a gente vê, né? Tem muitas pessoas que têm o dom de ser, de causar treta, né? Colocar assim, né? Tem pessoas que são muito afrontosas. Então, toda vez que elas querem lutar pelo direito, ela acaba perdendo a razão porque ela acaba atacando o outro, ela acaba, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas que até têm uma boa vontade de querer defender as bruxas de alguma forma, mas quando elas vão se colocar perante a sociedade, elas acabam dando margem para mais burburinhos, né? A gente vê muito isso na rede vizinha, né? Lá no TikTok, porque o pessoal, eles não têm muita paciência, né? Então eles já saem falando, aí um ataca o outro, aí quando veja, igual, por exemplo, há um tempo atrás, a hashtag cartomancia lá no TikTok estava fragilizada. Se você postasse alguma coisa relacionada a tarô, cartomancia, o TikTok não estava entregando, porque estava tendo muita treta. Uhum. E aí estava caindo. Aí você vê por quê? Porque as próprias, né, estavam sujando o nome de quem trabalha com oráculos, né? Mas assim, eu penso assim, nós, né, a gente tem que se unir e tentar ajudar essas pessoas a entender que nem tudo é na porrada, né? É aquela coisa, por exemplo, às vezes um olha torto para o outro. Vamos lá, Coven, vamos lá, eu vou botar o nome aqui da fulana, que a fulana me fez um negócio, vamos todo mundo aqui fazer uma magia para ela, vamos se juntar. Isso são coisas que no dia a dia eu também trabalho nos grupos, né, para quebrar um pouco isso. Gente, nem tudo a gente tem que ficar atacando, resolvendo na magia. É a mesma coisa que todo mundo estivesse caindo na porrada, né? E, e assim, eu recebo muitas pessoas que já estão com raiva, não acreditando mais no sistema e já quer resolver tudo com magia. E o que vocês fazem para tentar acalmar o coração dessas pessoas que já estão já pelo talo já e já chega desesperado lá querendo resolver tudo no Atami? Cara, então, assim, fazer magia, né? Eu acho que assim, é uma arma que nós temos, né? E às vezes é difícil a gente falar para a pessoa, olha, não faça isso ou faça aquilo, porque tipo, o que eu acho certo não é certo para você, né? Ou então o que me toca, né? De repente uma coisa sensível para mim não é para você, e aí a pessoa fica naquele momento de se sentindo frágil, vulnerável, se sente às vezes atacada, e aí acaba utilizando desse artifício, né? Que é o que ela tem em mãos para se defender ou para contra-atacar e tudo mais, né? Mas assim, a gente tem, desde o início do teatro, a gente sempre teve uma postura de integração, né? É o que a gente fala, nós somos minoria, né? Já somos minoria, somos poucos, e se a gente ainda ficar se degladiando entre a gente, só vai piorar a situação, né? Eu posso pensar diferente de você, você pode pensar diferente de mim, né? Mas a gente tem alguma coisa que é em comum, né? Nós duas temos ali uma religião que é uma religião de minorias, um caminho que é visto de forma pejorativa o tempo inteiro, né? Somos mulheres periféricas. A gente sempre vai ter alguma coisa, né, que nos coloca ali no mesmo patamar, né, no mesmo saco. Então, assim, a gente sempre tenta trazer isso, né, de integração entre os grupos, independente de vertente, independente de tradição, né, principalmente nesse local onde a gente mora, que já é tão carente de tudo, né? Às vezes é difícil, não é fácil, às vezes a gente fala, vou largar isso tudo para lá, vou deixar todo mundo para lá,
né? Mas a gente segue tentando. Agora, sobre utilizar magia, cara, é complicado, entendeu? Eu acho que é isso. A pessoa já está num ponto que às vezes ela não tem para onde recorrer, né? E às vezes é só aquilo ali que ela tem. Só que aquilo, né? Magia, você tem que. Tem até aquela, acho que é uma música que fala que quem tem medo de demanda. Quem tem medo. Não, quem tem medo de Egum nessa para demandar, uma coisa assim, não sei se é um ponto que tem que falar sobre isso. Você, sim, você vai atacar, você tem que saber que a reborrada vai voltar, né? Então, assim, você tem que estar preparado, você tem que ter confiança no seu taco, né? Se você vai realmente fazer alguma coisa desse tipo, porque, tipo, você tem suas proteções, a outra pessoa também tem. A outra pessoa provavelmente faz os babados dela, faz os corre dela lá. Então é isso, você tem que estar preparado, porque se você vai mandar, vai voltar. Não, e lembrando que na Grécia Antiga, eles resolviam isso com magia, né? Eles iam até a autoridade não resolvia, né? O que que eles faziam? Contratavam um mago, né? Ou iam atrás da bruxa para fazer as famosas placas de imprecação. Então, isso não é uma coisa atual, né? Isso é uma coisa muito antiga, né? E que acho que é muito difícil, acho que é um ponto assim que vai ficar realmente muito pessoal. Agora, em relação à, à união, né? Tem aquela frase que entre o opressor não seria tão forte se entre eles também não tivesse o oprimido. O problema é que quando o oprimido não entende o lugar dele ali, né? Na classe, né? Ele acaba ajudando o opressor. Então, a gente, como você disse no início, a gente está há 3 anos já com o tear aberto. E a gente está sempre fazendo esse movimento de querer unir, de querer juntar, né? E é muito difícil. Não é só da bruxaria, que as religiões também de matriz africana, eu vejo elas se atacando muito na internet. Quando só seria o fato de respeitar mesmo, né? A nação tal não faz o que a casa tal faz. Só que eles ainda têm uma grande parcela, né? Comparado com a bruxaria. A gente chega a ser menor ainda. E aí, às vezes, cansa, sabe? Você está sempre fazendo esse movimento de unir, unir. Você percebe que o que sobressai é o ego. Então, assim, é muito cansativo esse exercício de você tentar unir. E olha que a gente está falando de um nicho, né? A gente não está falando do nível Brasil, está falando de um nicho muito reduzido. Então, assim, às vezes é desanimador, né? Mas a gente tenta concentrar as nossas energias no nosso trabalho ali para a comunidade, né? E seguir em frente. Mas a gente deveria ter mais consciência de classe. Nós estamos falando, né, de um grupo que deveria gostar de ler e estudar, porque bruxaria é estudo sem fim, né? A gente brinca que é um buraco sem fim. Você puxa a pontinha da linha, vai, né? Vai desenrolando uns assuntos e você vai estar sempre estudando. As pessoas deveriam ter mais consciência disso, sabe? Parar com pequenas picuinhas, parar com pequenas disputas e focar no que realmente é importante, da gente se fortalecer, da gente se unir contra algo bem maior. Por exemplo, acho que não foi para frente, mas e se essa deputada levar isso para frente? Quanto nós vamos perder? Né? Você, na primeira pergunta, você falou sobre a questão da resistência. Eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos um ato de resistência ambulante. Nós somos duas mulheres que nós abrimos a casa sozinhas, claro, sozinhas não com a proteção de Hecate. E a gente às vezes sai de lá tarde da noite e fecha a casa sozinha. E é um tempo que ele é aberto, não tem que ser o iniciado. É aberto a qualquer pessoa, a porta fica escancarada, sabe? Justamente qual é o objetivo? Desmistificar que a bruxaria é uma coisa negativa, de malefícios, né? De demoníaco, né, na cabeça do senso comum ali, né, que é uma coisa, para eles é uma coisa negativa. Então a gente faz esse trabalho. E olha então como a gente se coloca em risco. E a gente tem consciência de que a gente se coloca em risco. E a gente acha que estávamos invisíveis, tá? Porque lá você já foi, né? A nossa fachada é totalmente descaracterizada. E a gente achava que estávamos invisíveis, mas o pessoal que chegou lá essa semana se perdeu, aí perguntou: você sabe onde tem um templo aqui?
Todo mundo sabe onde é. Todo mundo sabe onde é. A gente achou que estava invisível, entendeu? Mas não estamos, não estamos. Então, assim, a gente tem consciência, mas esse também é o nosso ato político, nosso ato de resistência. Vamos manter a casa aberta, vamos levar a palavra da Deus, a palavra da bruxaria para quem quiser ouvir. Então, assim, é muita, parece pouco, mas é uma luta constante e diária, porque por mais que a gente tenha fé, né, e a gente acredita que aquilo ali tem um propósito, a gente não pode nunca esquecer, né? Ainda mais a gente que sai dali, às vezes a rua está deserta, a gente não esquece que, infelizmente, a gente está inserida numa sociedade muito intolerante. E ali No fica Dia da Mulher, esse ano, no Dia da Mulher, eu fiz uma pesquisa, tá nos nossos stories, tá nos nossos conteúdos, lá só procurar, que de todas as religiões que sofrem intolerância, né? Sempre as líderes mulheres sofrem muito mais. Se você for comparar os líderes religiosos que são assassinados, 80% são líderes mulheres. Isso quer dizer alguma coisa, isso não é em vão, sabe? E a gente tem toda a consciência disso, mas ainda assim a gente acredita que tem um propósito maior. É verdade, mas isso aí que você está falando é real. Porque até, por exemplo, se a gente volta um pouquinho no passado, as mulheres que pesquisavam ervas eram as bruxas feiticeiras do mal que tem que queimar. Os homens não, eles eram os alquimistas, né? Eles eram pessoas inteligentíssimas que eles conseguiam descobrir, né? Muitas das vezes aprendendo com essas próprias mulheres que eles mesmos taxavam ali como um ser maligno, né? E é interessante a gente ter essa conversa porque a história ela se repete, Sim. né? A história ela tá sempre se repetindo e as pessoas parecem que têm memória fraca, né? Esquece as coisas que acontecem, né? Parece que foi ontem que teve ali a questão do Bolsonaro, que o pessoal, ninguém solta a mão de ninguém, agora já tá todo mundo com a mão solta, já tá cada um por si, né? E assim, é bem complicado porque as pessoas, elas esquecem as coisas que passaram, né? Ver até uma coisa que eu queria comentar com vocês, porque assim, eu sei que vocês têm uma visão parecida com a minha, que a gente respeita todos os segmentos religiosos, né? Porque cada pessoa, ela tá no segmento religioso porque ela tem um propósito, uma jornada dela naquele segmento, né? Aí aconteceu, né, o óbito do Papa, né, que foi uma grande perda, porque ele era um ser de luz muito grande, né, que auxiliou muito na egrégora do planeta, né? Nós sabemos disso e respeitamos. Só que aí começou aqui no Instagram, não sei se vocês viram, do pessoal fazendo IA das bruxas abraçando o Papa e apertando mão. Virou um monte de sacerdotisas de Hecate, inclusive, abraçando o Papa, apertando a mão do Papa, naquela alegria. E aí virou um burburinho enorme, né? Do pessoal falando, gente, tudo bem que você respeita, né? Que ele é o Papa, que ele foi um ser de luz, ok. Mas daí colocar as bruxas abraçadas com o Papa. Isso é o que o pessoal tá falando, isso aí é pra pegar o hype. Porque como é que põe uma bruxa abraçada com o Papa, gente? Não faz sentido, né? Eu vi também uma postagem do pessoal, né, que falou, gente, eu nunca vi tantas bruxas comovidas, né, com a morte de um líder cristão e tal, né? Assim, eu posso falar só pessoalmente, por mim, né, pelo que é minha opinião, né? Assim, eu acho que, na verdade, assim, ele era um papa, uma pessoa muito carismática, né? Mas eu acho que, na verdade, era um personagem. Desculpa, né? Eu acho que ele foi posto ali porque ele tinha um papel a cumprir, né? Não só como líder da igreja, mas era uma época, eu me lembro, que a Igreja Católica estava perdendo muitos seguidores, né? Estava perdendo, estava em baixa. Então, a gente falou, precisamos de alguém carismático para unir esse pessoal e trazer, né? Principalmente depois do outro Papa, que já era um cara mais sisudo, né?
já tinha ali uma, Foi menino propaganda. tinha, né, ali uma ligação com o pessoal, né, supremacista e tal. E aí, quer dizer, vamos botar ali uma contraparte ali bacana, carismática, do povo. Então, eu acho que ele tinha esse papel, né? E aí, acho que ele não, sinceramente, eu acho que ele não deu grandes contribuições, assim, por exemplo, pelas minorias, pelas questões LGBTQIA+, eu não acho. Teve grande diferença. Essa questão também de aborto, de contracepção, sinceramente, não acho. Né? Então, assim, não me afeta muito se ele morreu. Sinceramente, não é a minha. Ele é só uma pessoa que morreu e todo dia morre, entende? Eu também penso a mesma coisa. E assim, morreu, pô, vai com Deus, entendeu? Esteja em paz na luz, mas só. Assim, não me afetou dessa forma. Pessoal, porque ele era. Não acho, desculpa, não acho, gente. A verdade é que o cristianismo tá aí, ó, desde o início, entendeu? Só massacrando as mulheres, massacrando povos originários, entendeu? E moldando a política pública, né, até hoje, as medidas de saúde pública, enfim, é muita coisa. Aí eu, sinceramente, não me emocionou, não, entendeu? Então, é aquele ponto que eu tinha falado no começo, né? As pessoas Assim, eu têm nunca que. vou, por exemplo, chegar lá e vou tacar fogo numa igreja. Não é isso, eu nunca vou fazer isso. Eu respeito, acho que cada um tem o direito de professar sua fé. Mas, assim, não acho que ele seja uma pessoa melhor, entendeu? Só porque ele era o Papa, enfim, sei lá, entendeu? Eu concordo, porque assim, é aquele negócio. A gente tem que se unir, porque a bruxaria, ela é um ato revolucionário. Ser bruxa é ser revolucionário, né? É você ir contra tudo e contra todos, né? E contra o convencional. E aí, quando você pega uma bruxa que não estuda, né? Não percebe que a história, o viés da história, ele fica se repetindo. Aí comete essas gafes aí de ficar batendo fotinha com papo, porque é uma gafe, né? Para não dizer outra coisa, uma gafe. Aí você vê, Cara. é complicado. Então, eu acho, porque assim, é isso, é o meu ver, entende? Principalmente pensando em direitos das mulheres, enfim, né? Para mim não cabe, entende? Uma religião que bota a mulher numa posição de submissão ao homem, entende? Em qualquer grau, em qualquer nível. Então, assim, para mim não dá. Mas é uma coisa pessoal minha. Eu, né? Enfim, e tem pessoas que. Por isso que eu acho que a bruxaria é muito amplo quando a gente fala de bruxaria, né? A gente tem assim, diversas, cara, vertentes, assim, cada dia está surgindo mais, né? E as pessoas hoje, elas. Eu acho assim, eu vejo também que, tipo, a pessoa se desbruxa, mas, cara, às vezes ela não tem nem ideia do que aquilo significa de verdade, entende? Então, assim, eu acendi aqui uma vela, um incenso, porra, sou bruxa. Entende? Enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente nisso. Por que será que elas, né, eu realmente nem reparei na época, mas por que será? E volta num tema que a gente fala sempre no TEA. O Brasil, ele é um país, né, de muitos católicos, muitos cristãos. E mesmo as bruxas, poxa, são poucas, né, que tiveram a sorte de crescer num lar onde a família não fosse tão impregnada de cristianismo, né? Quase todas nós nascemos num lar cristão. E aí, às vezes, a pessoa, ela é bruxa, mas é isso, ela não entendeu, ela ainda não, né? E ela ainda fica presa nessas questões. Então, o Papa, de alguma forma, ainda é uma figura que acessa ela, porque ela ainda não tirou todas essas milhões de cascas que a gente tem que tirar. É um exercício. É um exercício. Imagina, você desde pequenininho tá falando, ai, o Papa, o Papa, o Papa, o Papa.
E aí você vai assimilando. Então, quando você está, né, desmistificando isso, você vai tirando as amarras e as cascas, até o ponto de que aquela figura é apenas uma figura, aquela figura não te representa. Mas no Brasil é tudo muito misturado, né? A gente fala direto da questão, ai, o karma, né? O karma. E bruxa trabalha com karma, gente? Será que trabalha mesmo com karma? Será que trabalha com essa lei do retorno? Ou será que isso não é impregnado de outras, né, vertentes? Então, assim, o que eu acho, né? Eu não posso falar porque eu não sou essas pessoas. Mas o que eu acho é que são pessoas que, ainda que estejam na bruxaria, de alguma forma ainda se deixam acessar pelo cristianismo, né? No nosso conteúdo ali, você nunca vai ver nada social, porque realmente é uma coisa que não nos toca, não é uma coisa que não nos acessa. Tem vertentes aí que, né, que até tem uma mistura, né? Cultua ali, os santos e coisa e tal, mas tá tudo, tá legal para eles? Beleza, continua. Ali dentro do que a gente se propõe a desenvolver, não acessa, não toca a gente. E é engraçado, porque assim, existem bruxas de várias vertentes, né? Tem a bruxa universalista, tem a bruxa hecatina, tem a bruxa cristã, né, também, né, que também tem, né? Tem vários tipos de bruxaria, de bruxas. Mas, assim, a gente voltar para essa parte dessa visão, né? Política junto com religiosa, a gente acaba vendo que, na verdade, a bruxaria em si ela é uma filosofia de vida, né? Algumas pessoas tratam como religião, algumas pessoas tratam como hobby, né? A gente vê aí na internet um monte de gente, né? Que bota uma roupa, bota um chapéu, começa a fazer teatrinho na frente do celular e fala, nossa, olha como eu sou linda, né? A bruxaria é maravilhosa, que não sei o quê. Eu já conheci, inclusive, influenciadores digitais aqui no Instagram, que era evangélico, e tinha perfil de quase 200 mil seguidores, e era evangélico. Esses, sabe esses perfil que a pessoa não põe foto? Sim. Sabe? Que é só a logo, e tem aqueles videozinhos dos feiticinhos, lindo, maravilhoso, com os anel de lua, que não sei o quê. E era evangélico. Aí você vê como é que são as coisas. Complica pro nosso lado. Mas a internet Complica, porque depois isso, chega na né? igreja e vai fazer o testemunho, me libertei da bruxaria. Mas isso aí sempre vai ter, cara. Isso aí sempre vai ter. E a internet é isso, né? Você mostra o que você quer mostrar, né? Nem todo mundo vai mostrar o que é, né? Por isso também é o perigo, né? De onde você está indo, quem que você está seguindo, quem você está deixando te influenciar, né? Ainda mais se tratando de magia, né? Ainda mais se tratando de entrar em covens, em fazer pactos e tudo mais, né? Então, mas a internet é isso, vai ser sempre isso, né? E sempre vai ter essas pessoas aí, os convertidos. Isso aí não tem como, não. Ai, ai. E você tá quietinha, Sirix? Não, eu estava pensando justamente isso, porque a internet, eu estava até conversando com o moço aqui do trabalho. Ontem teve uma reportagem no aquele Profissão Repórter que me deixou um pouco chocada. Não sei se vocês viram, né? Achava eu, na minha ignorância, na minha bolha, achava que era só coisa de filme. Mas existe realmente uma rede onde as pessoas ficam assistindo outras. Não sei se pode falar isso aqui, né? Fica, sabe? Entendeu? Uhum. Né? E aí as outras pessoas que estão assistindo ficam incentivando. Faz mais um, aperta, faz. E sentem prazer, né, naquilo. E eu fiquei assim, gente, que maluquice, sabe? Que loucura, como a gente está numa sociedade doente. A internet ela é boa para comunicação, para você estudar, para você aprender, mas eu acho que as redes sociais degringolaram, a verdade é essa. E aí tem muita gente de má fé. Você estava falando assim, a gente que usa bruxaria de hobby. Eu vejo muita gente que usa bruxaria de profissão mesmo. É um personagem. Um É. personagem ganha muito de dinheiro com aquilo. Acabei de ver agora uma pessoa que falou que comprou uma moto. Tá lá no perfil dessa pessoa que falou que comprou uma moto com dinheiro de atendimento de bruxaria. Então, assim, é uma profissão, entende? E aí
Nada, cada um faz o que acha certo, mas eu só espero que esteja sendo sincero, Não, né, o com negócio esse é, você cliente. faz, tudo bem, você tá ali fazendo, será que faz realmente, né? O negócio é esse, você fazer um negócio que funcione, né? Você entregar o que você está prometendo, né? Não, e E a pessoa tá eu vejo pagando, também né? com esse negócio da questão dos arquétipos e da autoajuda, a bruxaria acaba também que vai para outro caminho também, que não é a essência dela, né? Claro que as coisas vão se modificando e coisa e tal, mas aí também é muito, eu acho muito dúbio você direcionar isso, sabe? Você já sabe onde o calo das pessoas aperta, aí você faz um conteúdo já chamando aquele público, já com a intenção de lucrar em cima daquela fragilidade daquela pessoa. Então, assim, não sei se isso é legal, sabe? A gente se questiona isso o tempo inteiro. Aí vamos sair da internet, a gente não está aguentando mais ver essas coisas, isso é horrível. A gente não quer participar desse sistema, a gente não quer fazer parte desse sistema. Mas, ao mesmo tempo, a gente se encontra num mundo hoje que para a gente poder divulgar o TA, e a gente precisa divulgar, né? A gente precisa das redes sociais, porque hoje em dia, como que você divulga alguma coisa sem ser nesse espaço aqui? Não tem. No jornal, ninguém vai ler, sabe? Não tem mais, né? Infelizmente. Então a gente precisa fazer parte dessa roda do sistema para divulgar. Mas a gente se questiona muito até que ponto a gente não pode virar refém. Ai, né? Tenho que produzir, eu tenho que produzir, não. E essa coisa também da gente não cair nessas armadilhas que fulano está fazendo, a outra está fazendo, e será que a gente tem que fazer para se encaixar? Então a gente não se encaixa, a gente só vai até aqui. Daqui para lá é da consciência da pessoa. É muito difícil, a gente debate bastante sobre isso, e é uma coisa que a gente pede muito para Deus. Ai, Senhora, não deixa eu titubear, não deixa eu cair nas tentações, porque a gente vê aí, gente de histórias de pessoas que deram 8 mil para uma iniciação. Gente, já viram o salário mínimo? Como é que pode a pessoa dar 8 mil numa iniciação? Entendeu? Tipo, eu já tô aqui no Instagram, já vai fazer 8 anos, né? Que eu tenho conta aqui no Instagram, o Trid, né? Existe, vai fazer 8 anos daqui a pouco. E aí, o que que acontece? Eu, no início, né, eu fazia mesmo assim, não postava nada de fake, essas coisas, mas assim, eu via que, tipo, né, que essas postagens de portal, que não sei o quê, lá, 8 anos atrás. Daí tu vê agora, tu vai passar o feed dia 2/2. Outro dia eu gravei o meu feed, só portal, 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 e ainda botei aquela musiquinha de comédia do Daribaribaru, Daribaribaru, porque a gente virou meme. E tipo, hoje, eu vou contar, não vou expor o nome da pessoa, mas hoje teve uma menina que me mandou mensagem no privado, me convidando para fazer parceria. Olha só o que a mulher falou. Não, eu queria fazer uma parceria porque a gente faz assim. Eu te dou o cliente de tarô como se cliente fosse um número, né? Um saco de batata, tá? Eu te dou um cliente de tarô. O geralzinho, ainda colocando diminutivo, o geralzinho da vida é R$ 60. Se você fizer 10 geralzinhos, são 600. Só que aí você ganha 20%. Sim. Aí eu fui e mandei mensagem para a pessoa de volta. Falei assim, então, deixa eu ver se eu entendi. O geralzinho é R$ 60, ainda coloquei assim, né, no diminutivo. O geralzinho, ela é coisa rápida. Geralzinho, no máximo 30 minutos, assim mesmo. Aí eu falei, peraí, um geralzinho são R$ 12. Ela é. Então, peraí, a pessoa vai usar a internet dela, o baralho dela, o tempo dela para ganhar R$ 12 numa tiragem de 60. Isso porque eu nem falei que a pessoa, né, era um saco de batata. Falei, no mínimo, você tinha que oferecer para a pessoa pelo menos uns 40%, porque já que você vai trazer o capital cliente, né? Ainda falei assim, isso chega a ser um insulto. Porque vão ter mulheres que vão aceitar. Eu respondi isso, gente, eu tenho print. Vão ter mulheres que vão aceitar porque estão precisando, né, de trabalho. E isso é um insulto, porque você está ganhando 60%, não, 80% o valor de uma tiragem, sendo que um geralzinho, eu coloquei assim,
Ou seja, é lucrar em cima de todo mundo. Em cima do problema dos outros, em cima de mulheres fragilizadas que têm, às vezes, não tem uma renda, está começando ali com uma terapia holística, que a gente vê que as pessoas que estão precisando faz tiragem por R$ 2, R$ 3, porque é para comprar arroz, feijão, comida para dentro de casa, né? Já que você quer ajudar as pessoas, pô, faz o negócio certo, né? E aí ela achou ruim que eu respondi. E aí falou assim, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua educação. Era só falar não. Não, eu não vou só falar não, porque aí entra a parte, né, da bruxaria defender as outras, né? É um ato político. Eu não vou ver alguém querendo fazer mão de obra escrava praticamente, né? Pô, Então, dá 12 por... o próximo passo é você divulgar o tigrinho. Só falta isso. O próximo passo é divulgar o tigrinho. E olha Gente, que eu como já é que vi, pode? tá? Eu já vi, assim, perfis, eu fiquei, assim, decepcionada. Não era especificamente, né? Não era de bruxaria, mas uma pessoa que falava sobre o sagrado, sobre uma espiritualidade, né? Mostrava o dia a dia e tal. E começou a divulgar essas coisas, entende? Eu achei tão para baixo, assim. Eu entendo que acho que eles viviam da internet, né? Mas assim, você vê que eles estavam evoluindo na vida, estavam conseguindo construir coisas mesmo sem essa onda do tigrinho, né? E aí, de repente, tão assim, se dobraram, né? Tipo assim, se dobraram aquilo ali, achei tão para baixo, nossa. Já me ofereceram muito para fazer tigrinho. Tem várias bets, né, por aí, e já me ofereceram tanta coisa só para poder postar. Esse negócio de fazer live, de ceder o espaço para o outro fazer a live, né? E, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas aí cada um é seu cada um, né? E a gente vive também de exemplo, né? Se a gente quer ensinar o outro o caminho correto, né? Aquilo que você falou, era uma pessoa que você admirava, né? Que você via ali que tinha um trabalho bacana, que liderava pelo exemplo e aí escorregou na cascada Beth. Pois é, então não é ser moralista, né? Mas assim, é uma parada que você sabe que é um buraco sem fundo, que ninguém vai lucrar com aquilo ali, né? Só no Né? E ponto, a gente né? o Que vai tempo lucrar. inteiro, a gente tá. O trabalho que a gente faz, eu acho que qualquer pessoa que trabalha com espiritualidade, né, que se proponha, por exemplo, a tirar um tempo da sua vida para, sei lá, fazer um perfil, enfim, sei lá, né, falar sobre isso nas redes e tal. Você está buscando ali você ajudar as pessoas de alguma forma, né? Orientar, e não piorar a situação, entendeu? Sei lá, acho estranho. É complicado. É por isso que eu falo que a gente está sempre em oração para Deus a não deixar a gente cair nessas tentações, né? Se vier aí, Porque... se vier eu uma de 500 mil, 1 milhão, eu não sei. Não sei. Não sei, eu respondo por mim. Vai parar lá no CPI das Beth, lá em Brasília. Não respondo por mim, gente. Não sei, não sei. Faz um templo para Hecate com dinheiro, tá dando certo. Sim, vai fazer uma estátua de ouro de Hecate. Mas sabe que tem esse negócio aí também, né? Isso rola também, né? Ai, gente, é difícil, difícil. É verdade. É muito difícil. Tem muito. Deixa eu ver. O Eduardo postou assim: sou nanico, para não dizer nano nas redes. E ainda assim, com um pouco mais de 1.000 seguidores aqui no Instagram, rara semana em que não tem convite para divulgar bets. Nem a pau. Tive tio que morreu na miséria. Nossa, misericórdia. Por dívida de jogo. As pessoas estão com esse. Agora que tá tendo esse negócio da CPI, as pessoas ficam, mas joga quem quer. Gente, não é assim, né? As pessoas que é uma doença, a pessoa não tem controle. Né? Até esse padre, o padre Patrick, foi muito sensato. Ele falou: a pessoa que é doente, ela não tem controle sobre isso, ela não tem. Então é muito fácil eu chegar aqui na Cracolândia e falar assim: usa quem quer.
Claro que não, né? Eu sei que aquelas pessoas que estão ali, elas são pessoas que têm uma dependência química, uma doença. Então, assim, é muita hipocrisia, né, que a gente vê na internet. É muito. E o que me assusta não é a hipocrisia da pessoa, mas sim a cegueira dos seguidores, né? E é isso Que ainda que a gente vê em tudo. Sim, igual ainda bate em pau. Felca, né? O Felca tava falando a mesma coisa que tu pegar um saquinho de pó, chegar lá na Cracolândia e falar, ó, aqui tem um saquinho de pó, mas você não pode. É, Não pode, porque vocês são viciados. Então só pode quem não tem vício. Aí fica sacudindo o saquinho. Claro que vai. Mas aí, então, isso serve para a gente ver o poder da influência, sim. né? Claro, tipo, somos ninguém na frente de uma Virgínia, né? Dessas pessoas e tal, né? Mas ainda assim, de uma forma ou de outra, a gente influencia alguém. A gente recebe o tempo inteiro mensagens de pessoas que falam, poxa, bacana, eu vejo, me inspiro em vocês, acho o trabalho de vocês bacana. Imagina se a gente faz alguma coisa errada, né? O errado é muito amplo, né? Mas alguma coisa assim que não seja, sei lá, que seja, por exemplo, para tirar alguma coisa de alguém, enfim, né? Isso pode acontecer, por isso é muito complicado, gente. Tem que ter muito cuidado com as pessoas que você segue, porque aquilo vai te minando aos pouquinhos, né? Com quem você deixa te influenciar, né? A gente tem, assim, uma preocupação enorme com o que a gente posta, né? Com o que a gente pesquisa, com o que a gente vai botar, né, nas redes. Nem tudo dá para falar nas redes sociais, gente, né? O que a gente fala é só uma pontinha do que são as nossas práticas também, porque nem tudo a gente pode falar, porque as pessoas, às vezes, não têm o preparo, né, para entrar realmente nesse mundo da magia, né? E tem coisas que e a gente, quem trabalha, né, quem está nesse mundo espiritual, de bruxaria, de magia, a gente está o tempo inteiro ali lidando com as sombras, naquele limiar, né? Então a gente está o tempo inteiro ali, a gente está mais perto da escuridão do que da luz, a verdade é essa, né? E muitas pessoas não estão preparadas para isso, né? E aí, ao invés de você ficar bem, você só piora a sua vida, enfim, degringuela tudo. Então, assim, tem que se ter muito cuidado, tem que se ter responsabilidade, né? Não, e assim, a gente tem essa preocupação de só trabalhar com a verdade. A gente vai postar aquilo que a gente realmente faz e a gente tenta ser também o que a gente é. A gente não vende a imagem daquilo que a gente não é. Mas a gente vê, e agora eu estou falando de liderança religiosa dentro da bruxaria. Aí a gente vê uns perfis de muita ostentação. E aí a gente fica se questionando até que ponto você está vendendo essa ostentação que a pessoa vai entrar para magia, vai conseguir ter esse padrão de vida que a gente nem sabe se a pessoa tem mesmo ou se está só fazendo um fake ali. E a outra que está consumindo, ela não se dá conta e ela quer chegar naquele patamar que ela nunca vai chegar. Porque não é fazendo magia que você vai ficar. Pode ser que aconteça, né? Tem várias formas aí, várias egrégoras que dá para você ganhar bastante dinheiro fazendo magia, né? Mas nem todo mundo vai acessar também essa egrégora. Não é fácil, você faz... assim, né? Senão tava todo mundo milionário, vamos combinar. Exatamente. Não tinha porta. Se você faz, todo mundo bilionário por aí. Então, assim, tem alguns que conseguem, sim, mas é uma coisa difícil. E aí você fica ali vendendo um cabelão, um bocão, e você tá indo pro avião, porque você vai fazer um ritual lá na Europa, porque lá é bem melhor. Cara, é uma coisa que as pessoas não vão ter acesso, sabe? Eu acho isso também um pouco desleal, porque a imagem diz muita coisa. Na internet você vende a imagem. É a imagem que a gente vende. Né? Você pode estar falando qualquer asneira, mas se você está ali numa estética maneira, vai chamar atenção. Então, eu acho que também tem que ter um pouquinho dessa responsabilidade. Meu Deus, a gente não pode nunca esquecer de onde a gente está inserido. Isso é uma coisa que a gente martela na cabeça das pessoas direto. Nós estamos inseridas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então, seria muito incoerente a gente vender uma imagem de taças de cristais, eu estou na Europa, não sei o quê, sendo que a nossa comunidade nunca vai dialogar com a gente. A gente tem que entender o que é. Eu tô aqui no K11.
Tem que ser uma coisa que é mais palpável para a pessoa e trabalhar assim com a verdade. Eu não acho que muita gente que diz assim na internet que faz, não deve fazer a metade das coisas que faz. E quando a gente tem a oportunidade de conhecer ou estreitar laços com as pessoas, a gente vê, gente, total fake, total Vai ser só decepção, cara. Na frente é só pra trás. Decepção. A gente já ficou assim, já ficamos decepcionados com algumas pessoas que a gente falava, que isso, parecia Tipo, ser assim, energia assado. zero. Tu vê que a pessoa... Mano, não tem energia ali, não tem. É. Não tem. Eu converso com pouquíssimas pessoas, criadores de conteúdo, pouquíssimos, tá? Desses pouquíssimos dá pra contar em uma mão, E olha que vocês duas são duas. As pessoas que trabalham de maneira correta. As pessoas que realmente estão ali pelo sacerdócio, né? Que estão ali pela espiritualidade. Porque assim, você conversa com o outro no privado, eles falam assim, então, vamos lá. Qual vai ser como é que fala? A jornada desse mês? Esse mês eu vou trabalhar a jornada por exemplo, do capim-limão. Então, no primeiro dia do mês eu já vou falar sobre a importância do capim-limão. No dia 5 eu já vou mostrar como o capim-limão transformou a minha vida. E no dia 20 tem um ritual de integração com o capim-limão para você também ter essa vida. Aí eu fico, gente, e tipo, a pessoa às vezes tem uma agenda ali de 3, 4, 5 meses. Já como arrancar dinheiro das mesmas pessoas, porque são pessoas que gostam desse show recorrente. Aí eu fico, gente, como é que pode? Como que pode? Aí você troca meia dúzia de palavras com a pessoa, você vê que ela, primeiro, ela não tem nem a mesma ideologia daquela que ela defende, né? E se bobear, nunca nem viu um capim de mão na frente. Aí você vê. E as pessoas, essa questão da espiritualidade é muito complicada. A gente, às vezes, recebe pessoas, elas não sabem o que a gente faz, não sabem quais são as nossas práticas, mas elas querem fazer um pacto. Ou querem se Ou iniciar. elas querem se iniciar, não sabem nem o que a gente faz, mas elas querem se iniciar, elas querem fazer um pacto com a Afrodite, entendeu? E aí elas querem, assim, a gente vê que são pessoas que a gente fala assim, ó, faz isso, me dá isso aqui na minha mão. Elas vão fazer porque elas estão muito desesperadas. Então, assim, tem que tomar muito... Você que está assistindo essa live, eu sei que às vezes o desespero é grande, mas não coloque a sua energia na mão de ninguém. Sabe, a sua energia é uma coisa muito poderosa. Não coloque a sua energia Vá tentar aprender. Estreita laços com aquela pessoa. Vê se realmente ela é uma pessoa que você achava que ela era, né? Porque isso é muito perigoso. A gente, fulano, não é assim, não é assado. Sabe, tem gente que chega assim, com histórias assim, absurdas, que a gente, sabe, o ser humano, se quem estiver ali trabalhando com a espiritualidade não tiver foco, e assim, é esse caminho que eu quero trilhar, você vai começar a enganar as pessoas muito facilmente. Porque quando elas chegam ali naquele desespero, elas acreditam em qualquer coisa que você fale, sabe? Isso é muito perigoso. Então, eu sei que às vezes o desespero é muito grande, mas não coloque a sua energia, não entregue o seu poder. Já chegou gente pra gente lá que entregou o seu poder como sacerdote. E depois ficou zerada, minada, não conseguia, o que começou com a gente não conseguiu terminar, entendeu? Porque ela tem zero energia. Por quê? Porque ela entregou o poder dela na mão de uma outra pessoa. Não façam isso, pelo amor de Deus, não façam isso, sabe? O poder pessoal de vocês, a gente acredita dentro do lugar que não é uma coisa dessa vida, vem de outras vidas, é uma coisa muito preciosa. Modela esse poder, vai atrás do conhecimento, mas não entrega na mão de uma pessoa. Muito necessária, muito necessária. Gente, já tá dando uma hora de live. Eu vou ter que encerrar porque eu tenho que dar uma aula agora. Mas eu gostaria muito que vocês falassem sobre... porque eu não entrei ainda... Essa semana eu não entrei em nada de rede social. Não entrei em nada. Deixa eu só ler esse último comentário aqui do Eduardo.
Ele falou assim, por isso eu restringo meu conteúdo a leitura de tarô. Não ensino, não pego neófito. Minha bruxaria é para mim e para os meus, né? Não tiro sua razão, né? Mas assim, por exemplo, vou dar o exemplo das meninas, tá? Elas têm esse compromisso de ensinar. Elas têm isso delas, da jornada delas, né? Então, assim, talvez a sua jornada não seja. Não é porque a sua jornada você ensina tarô que é menos. Tá? A sua jornada também é importante, só que a sua forma de passar esse conhecimento ela é diferente, tá? Eu quero que vocês falem sobre os projetos que estão acontecendo lá no TA, sobre turma, e aí os passos de vocês. Então, Teara, a gente tem uma agenda de rituais abertos, né? Agora, nós tivemos agora em maio, né? Fizemos um ritual com Hecate em homenagem, né, à data do ritual dos fogos sagrados, né? Não foi o ritual dos fogos sagrados, porque não foi no mesmo dia, né? A gente acabou fazendo no final de semana, né? Porque a lua cheia caía numa segunda, né? Mas fizemos ali uma temática, né? Em junho nós vamos ter um ritual aberto para Medeia, tá? Porque é o nosso aniversário, né? E nós iniciamos o TEAR com um ritual para Medeia. Então, todo mês de junho a gente faz uma celebração com Medeia. Agora a gente tem uma turma exclusiva, né? Para quem quer aprofundar o conhecimento sobre Hecate, né, a tessitura de Hecate, para quem deseja iniciar ali um sacerdócio. Daqui a pouco, a turma está em andamento, né? A gente vai ter uma segunda turma no segundo semestre. Então, lá para junho ou julho, a gente já deve abrir, né, a segunda turma. E é isso. A gente tem alguns outros cursos, né, mas que agora estão em modelo totalmente online. Né? Então, assim, a qualquer momento a pessoa pode, né, adquirir, é só entrar lá na nossa página que a gente tem direitinho explicando, lá no nosso Instagram, ou então entrar em contato com a gente, né? E é isso, acho que só, né, assim, se esqueceu alguma coisa? Não, a gente tem esses workshops que é Medeia, né? A sacerdotisa de Hecate. A gente está com o Jardim de Hecate, as chaves de Hecate e a formação de Strix, volume 1, que na verdade é um curso para iniciantes ali na bruxaria, ele não é ligado a nenhuma vertente. A gente vai explicar tudo que permeia todas as vertentes. É para a pessoa começar a fazer magia ali com segurança e responsabilidade, né? Então ela vai começar a dar seus primeiros passos ali práticos, não só na teoria, mas práticos, né? Com segurança, vai saber traçar um círculo, fazer uma invocação com segurança e responsabilidade. E a gente também está com muitos projetos para o segundo semestre, mas a gente ainda está em andamento aí. A gente só pode adiantar que vai vir uma imersão muito legal sobre práticas da Tessália. Legal, bacana. E em junho eu vou estar aí no ritual de Medeia. Vou dar meu jeito. Vai ser no dia 14, tá? Vai ser no dia 14, venha. Então tá bom. Já marca a minha cadeira lá. Ou o chão, não me importa. Pode deixar. Meninas, o espaço aqui está sempre aberto. Vocês são muito, muito bem-vindas. Gosto muito de vocês, do trabalho de vocês. Mandem uma beijoca para as meninas, tá? E para todo mundo lá do TA. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. E agora que eu já estou melhor de saúde, já posso pensar em fazer alguma coisa aí para a gente poder se ver novamente. Vambora. Sabe que o espaço está aberto, né? Com certeza. E obrigada por convidar a gente para sua live. Nada, eu que agradeço pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês, porque uma acabou de chegar do trabalho e outra ainda está no trabalho. Correria, isso mesmo. Uma loucura. Obrigada, meninas. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Tchau.